Então, agora oficialmente, gente, bom dia para todo mundo, prazer ter todo mundo aqui. Tem mais uma conversa já com um convidado, ilustre convidada, a Andrea. A cara dela. Vamos bater um papinho aqui, falar um pouquinho de carreira, de profissão. Andrea, se presente pra gente, por favor, e fala a vida do Sul. Muito obrigado por aceitar o convite. Eu me senti muito lisonjeada. Eu fiquei até um pouco ansiosa, que eu nunca tinha feito isso. Eu fiquei pensando, o que que eu falo? Então, eu vou me apresentar, como eu costumo me apresentar. Eu me chamo Andréia, eu tenho 43 anos, eu sou mãe da Mariana, de 13 anos, sou parceira do Walter, com quem eu tô há 4 anos. Hoje, eu trabalho como técnica de suporte no Hospital Sírio-Libanês e eu sou coordenadora do evento Alma Cyber Security Summit, que agora a gente também está mudando o nome para um fórum de cibersegurança para o setor da saúde. Quando o Igor me chamou para falar um pouco de carreira, aí eu fiquei pensando, caramba, né? O que que eu vou falar? O que que eu vou falar para também ajudar? Porque não sei se vocês perceberam, eu falo pra caramba, mesmo sendo agora 8 horas da manhã. Eu gosto muito de falar, eu gosto de me comunicar. Então, eu gosto de sempre falar que, para começar, que você não pode deixar as oportunidades passar. Quando eu vim para o hospital, eu estou aqui no hospital há 3 anos, eu fiz um que a gente vê muito, pelo menos na hora que eu estou hoje, de transição de carreira. Eu trabalhei mais de 10 anos na Americanas no suporte comercial. Então, eu também falava muito, eu conversava com muita gente. E eu fiquei mais de 10 anos na Americanas. Foi um período que eu conheci muita gente, um período que enriqueceu muito. Porque como a gente lida com muitas pessoas dos mais diferentes níveis, enriquece muito, tanto na parte de conhecimento, tanto na parte de você também lidar com pessoas. Eu fui parar na Americanas porque eu fazia faculdade de RH na época, e eu precisava estagiar. Na época, Americanas tinham, assim, abria muitas oportunidades para a gente, não importa qual era o curso que você estava fazendo, era possível você fazer estágio na Americanas. Por ser um setor muito parecido com o call center, a rotatividade era alta, mas foi uma época muito bacana. Tive minha filha lá, então foi uma época muito legal. Tenho amigos dessa época, e olha que vai fazer 8 anos que eu saí de lá. Eu tenho amigos maravilhosos também dessa época. Então, eu sempre trabalhei na logística. Depois que eu saí de lá, trabalhei em mais duas logísticas. E há 3 anos eu estou no hospital. E por que que eu fui para o hospital? Eu fui desligada da última empresa e daquele desespero, desespero mesmo, porque sou só eu aqui. E aí eu virei para um amigo muito próximo. Primeiro que eu tive a ideia de falar assim, bem, vamos conversar com as pessoas, né? Vou mostrar para as pessoas que eu estou disponível no mercado, porque boleto não para. Você precisa de dinheiro para pagar os boletos. E aí eu virei para, comecei a falar para algumas pessoas, olha, souber de alguma vaga, estou disponível. Como eu sempre trabalhei em escritório, como dizia minha mãe, aquele momento que você vira e pensa, bem, você é recepcionista, você é auxiliar de escritório, assistente administrativo, porque eu preciso trabalhar. O pensamento inicial era esse. E aí, conversando com um amigo, eu mandei mensagem para ele numa quinta, numa segunda-feira ele me mandou áudio. Aí tem um detalhe que esse amigo, ele não gosta de áudio, e ele me mandou um áudio. Ele falou assim que estava abrindo uma vaga na equipe dele e se eu topava o desafio. Eu topei. Então, há 3 anos, na véspera do meu aniversário, eu comecei a trabalhar no Hospital Sírio-Libanês. E tem sido desafiador, porque o mundo de cyber é um mundo louco, mágico e muito da hora. É muito bom. Às vezes eu não consigo ter palavras até para explicar, porque eu vi que abriu um mundo muito legal, um mundo muito de muitas possibilidades. Que hoje eu tenho um olhar um pouco diferente disso, e eu vejo que tem nicho para você estudar, investir em todas essas áreas. Porque você vira e fala assim, nossa, mas ninguém faz isso. E por que não trabalhar nisso? Quando o Igor falou de carreira, eu fiquei pensando, caramba, o que mais me marcou foi a época que eu estava na Americanas
E agora que eu tô no hospital, porque tem sido, assim, momentos muito bacanas. Depois que eu entrei no hospital, depois de alguns meses, eu fui convidada para ser coordenadora de um evento, o Alma Cybersecurity Summit, que agora está se transformando no Fórum de Cibersegurança para a Saúde. Ele teve a terceira edição na semana passada, que foi um dia maravilhoso, um dia assim que eu me dediquei nesse último ano para fazer esse evento acontecer. Então, desde conversar com o patrocinador, a conversar com a moça da tradução, a conversar com os fotógrafos, até me preocupar de perguntar do que a gente vai comer durante o dia. Então, foi um dia muito bom, muito bacana, muito enriquecedor. Ainda está reverberando muita coisa, porque ainda tem gente postando, e eu gosto de dar atenção nisso tudo. E o que que eu trago de tudo isso? Agarrar as oportunidades. Eu sei que no momento que me deram uma oportunidade de vir trabalhar no hospital, eu fiquei pensando, mas eu não sei nada disso. Eu não entendo. Mas eu fiquei pensando, mas eu tenho capacidade para aprender. Eu vejo muita gente de falar assim: ah, mas eu não vou fazer uma transição de carreira agora. Eu passei dos 40, passei dos 50. Nós temos uma amiga no hospital, no programa de Textad, que fez transição de carreira aos 50. E tá super de boa na dela, mega feliz. E, por exemplo, no meu caso, agarra. Às vezes você tem vergonha, tem medo. Ai, o que que vão falar de mim? Porque, nossa, eu vou atrás das pessoas para pedir uma oportunidade. Como diz o ditado, não, você já tem. Você vai atrás. Às vezes a pessoa também tem uma oportunidade, tá ali guardadinha, porque ela não sabe para onde ela direciona. E a gente bater na porta e falar assim: ô amigo, tudo bom? Tô aqui, ó, tô disponível, tô afim. Então pode ser só a deixa para alguém virar e falar e colocar a gente num projeto bacana. Eu pensei bastante de falar também de erros e acertos nesse tempo todo. Uma coisa que eu poderia, eu preciso voltar, foi que eu fiz o inglês na adolescência, consegui chegar no intermediário, adorava fazer inglês. Mas por motivos financeiros tive que parar. Logo eu volto, que hoje na área de cibersegurança faz muita diferença. Recentemente eu fiz o preparatório do Seagate da Isaac e o material era todo em inglês. Na hora que eu vi que o professor mandou o material, eu fiquei pensando, gente, o que eu faço agora? Meu nível de inglês não dá ainda para ter uma fluência de ler e responder. Eu fiquei desesperada. Só que eu fiquei pensando, bem, vamos assistir a primeira aula para ver o que que dá? Só que aí o professor ele lê, dá as dicas, só que ele fala todo o curso é em português. Aí eu fiquei pensando, ufa, aí eu consegui fazer o curso. Mas isso é uma coisa que não é que foi um erro, foi por N motivos, não consegui continuar fazendo inglês e preciso voltar. Ainda mais que a área de cyber, a área de TI, ela tem muito termo em inglês, muito. E faz toda a diferença. Eu lembro que um tempo atrás a gente estava fazendo o treinamento de uma ferramenta e entrou um monte de gente na reunião. O instrutor era espanhol, ninguém sabia falar espanhol. E aí eu fico olhando assim, eu fico pensando, caramba, a gente às vezes não dá tanta. Não é que a gente vai falar todos os dias e a gente não dá tanta importância para isso, mas, poxa, investir em línguas é primordial, faz toda a diferença. E eu também vi que boa parte de alguns treinamentos de ferramentas, também, ainda mais ferramentas de fornecedores grandes, você vai ter em mais de uma língua. Então você vai ter espanhol, você vai ter inglês, vai ter francês, vai ter alemão. Então ter uma segunda língua, não importa qual, faz muita diferença. Os acertos. Os acertos a gente vai acertando todo dia. Só na tentativa e erro, porque você só sabe se dá certo se você se dá a oportunidade. Então, por exemplo, quando eu vim para cá, eu fiquei pensando, e se não der certo? Amanhã eu vou tentar de novo. Ah,
Então, a gente precisa continuar persistindo. Eu fiz o. Eu fiquei pensando que eu podia montar uma apresentação, mas eu falei, não vou montar uma apresentação, vamos fazer a moda antiga, né, no Gogó, mas eu fiz umas anotações. Aí eu coloquei uma frase assim que a gente tem que estar de peito aberto para aprender. Não tem essa, porque eu já passei da idade. Eu bato muito nessa tecla porque eu conheço muita gente que é assim. Ah, não tem mais idade para isso. Mas a gente não tem idade para nada, porque a gente não nasce pronto para nada, a gente vai se preparando. E de repente, a gente fazer uma língua uma vida inteira, vai chegar um momento que vai ter uma oportunidade que vai bater na porta e falar: olha, o seu currículo é perfeito, mas o diferencial é a língua, a segunda língua que você está falando. Isso pode ser um diferencial muito grande. Um curso, uma certificação, pode ser o diferencial. Que muitas vezes a gente faz algumas coisas e depois a gente pensa, meu, eu vou usar isso aonde? Eu vou pensar que, eu sempre penso, e eu sempre repito que o conhecimento que a gente adquire, não importa qual área. Ah, mas a minha área de tecnologia, conhecimento que eu tenho aqui é de logística. Não importa. O que você aprendeu para você, ninguém vai tirar. E outra, é isso também que faz você diferente. Esses dias eu estava falando até com a minha terapeuta que às vezes a gente se compara tanto com as outras pessoas, mas a gente esquece de olhar que estarmos onde a gente está é porque a gente é diferente de algum jeito, de alguma forma. E esse é o nosso atrativo para o mercado. Ah, e as oportunidades? Gente, quem tiver oportunidade, agarrem. Ah, mas eu vou mudar de país, eu vou mudar de cidade, eu vou mudar de emprego e agora tá tudo muito certo. A gente deixa de viver muita coisa porque a gente fica pensando no em si. E aí eu fico pensando, se eu não tivesse falado sim para a última oportunidade que me deram, eu não estava vivendo esse momento tão legal como é agora. Porque eu falo, eu volto a falar também que o evento, eu falo que ele é meu filho. Eu tô desde a primeira edição, então ele é como se fosse um filho meu. Ele cresceu muito da primeira edição para essa. Na primeira edição, acho que tinha umas 300 pessoas. Nessa última tinha 500 presencial. A gente trouxe gente de fora para falar. A gente precisou de tradutor. E eu achei isso maravilhoso. Tipo assim, eu estava na organização, mas eu parecia uma espectadora, porque eu vi que, meu, olha onde a gente chegou. Isso em conjunto com outras três pessoas, que nós somos 4 coordenadores, mas é o crescimento do trabalho da gente. E eu comparo isso também com a carreira da gente. Em 3 anos muda muita coisa. E como tem mudado bastante, às vezes a gente vira e brinca falando assim, tá, e aí a gente vai fazer onde do ano que vem? Então, é olhar o que você já fez e falar, caramba, a gente está crescendo, vamos continuar. Investir no que está dando certo? Continua investindo. E não parar nunca. Eu voltei a estudar muito tarde, porque eu percebi que eu precisava ter uma mente um pouco mais ágil. Eu tenho uma filha de 13 anos. Então, quando ela estava com 6, 7 anos, eu fiquei pensando, caramba, para eu conseguir acompanhar, eu vou ter que voltar a estudar, porque eu sei que a minha cabeça vai ficar mais ágil com isso. E eu tenho feito isso desde então. Sempre gostei muito de estudar. E isso faz com que eu consiga compreender, às vezes, algumas coisas de uma forma um pouco mais rápida ou mais simples em algumas situações. E eu acho que é isso. Essa sou eu. Acho que era isso que eu tinha que falar, Igor. Muito bom. Não, legal, Se alguém André. tiver alguma pergunta, dúvida, Bom, lá vem eu aí, sempre o chato do sábado de manhã aqui, que dá palpite em todo mundo que vem falar aqui. Tudo bom, André? tudo Bom bom. dia, eu sou o Zé Eduardo, tá? E gosto de participar e enfrentar a friaca do sábado às 8 da manhã, que tá muito frio aqui onde eu tô hoje. Não sei onde você tá, Eu tô em Barueri. também tá Aqui frio, também tá então. frio. Hoje eu tô em São Carlos, mas eu não moro aqui não, eu moro em Sete Lagoas, em Minas. Tô na casa da minha filha. Bom, o que eu vejo muito aí, no que você disse, é que tem
a grande mensagem aí que eu chamo a atenção para todo mundo é: a gente não pode ficar preso, travado naquela coisa de, eu sou isso, eu faço isso, então eu vou buscar sempre isso. Não. Hoje eu vejo que a gente precisa se expandir realmente, a gente tem que ter a mente sempre aberta para a gente fazer coisas diferentes daquilo que a gente está habituado, que a gente sabe que tem domínio, mas que de repente a gente pode ser chamado a fazer alguma coisa diferente e, e tem que saber navegar por ali também. Achei interessante a questão da idade. Eu tenho 52 anos Você é jovem que e... nem eu, pô. Oi? Você é jovem que nem eu. Pois é. E aí eu fico pensando o seguinte, vamos assim, falando um pouco de mim, assim, muito brevemente, para a gente fazer um contraponto do que você falou. Eu sempre trabalhei em empresa, trabalhei 14 anos numa grande empresa e aí a empresa me desligou. Eu tinha 39 na época. Aí eu já estava mais ou menos prevendo que eu poderia ser desligado. Estava me planejando, já combinei com a minha esposa na época da gente ir para os Estados Unidos. Ela mesma que deu a ideia, falou: por que a gente não vai embora? Né? Tem possibilidade? Tem. Consegui a vaga nos Estados Unidos. Então, quando eu fui desligado, eu já estava preparado. Não foi... Eu quase agradeci, quase que eu dei um beijo no meu chefe. Falei: chefe, se você não me manda embora, daqui a 3 meses eu ia pedir. Boa. Mas, enfim. Oi? Aí, então, agora eu ganhei, né? Fui garantido aí o acerto todo. Mas acabou que eu me recoloquei em uma outra empresa aqui no Brasil mesmo. Daí eu fui para Minas e eu optei por ir para lá em vez de ir para os Estados Unidos. Aí teve outras questões pessoais que pesaram e a gente foi para lá. Família toda. Aí tô lá tem 12 anos. No meio do caminho, acabei me separando, a esposa voltou com os filhos, né? Na época da separação, meus filhos tinham... O mais velho tinha 13, a mais nova tinha 9 para 10. Né? Essa que eu estou na casa dela agora, hoje ela está com 19 aqui na faculdade. E eu vejo o seguinte, né? A gente está lá na empresa, numa situação aparentemente estável, mas que pode um dia chegar o chefe virar para mim e falar: meu amigo, muito obrigado por tudo, né? Seja feliz, vai com Deus, e aí a gente se pergunta: pô, se isso acontecer comigo, e aí, né? E aí eu Falou? faço o quê? Aí fica Pois naquela é. coisa, e aí eu faço o quê agora? O que que vai ser de mim? Então eu vejo que acontece muito é que as pessoas não se preparam para Não. essas eventualidades, que isso pode acontecer, independente de você estar bem ou não no onde você está ali. E, É, tem muita gente também que não se prepara financeiramente, que eu acho que isso pesa bastante, mas também não se e prepara na questão de ir se atualizando. Como é que está o mercado? Né? psicologicamente e situacionalmente, vamos colocar assim. E esse é um dos motivos que me faz participar aqui do G, tá aqui 8 horas da manhã, num sábado gelado, que nem esse aqui, Graças ao Igor. Ah, também o Igor é parte importante desse processo. Mas o que eu falo é o seguinte: aqui é uma Companhia. oportunidade de eu conhecer pessoas, situações diferentes, a gente fazer um networking, eu trazer minha contribuição de alguma forma aqui para o grupo, porque a gente sempre tem também o que agregar para as outras pessoas, mesmo que a gente pense que não. E aí é uma outra coisa que acontece muito, a gente precisa tomar cuidado, é a autoindulgência, a gente achar que a gente não é tão bom assim. Síndrome do e impostor, né? Conhecido na psicologia. isso pesa pra caramba. Uhum. Pesa muito. Eu vejo gente muito boa aí, de mercado, de profissional, que não se acha. Pessoas que às vezes até são bem remuneradas, são procuradas pelo mercado. Não, mas eu não sou tão bom assim, não. Como assim, cara? Claro que é. Mas a gente tem que acreditar mais na gente mesmo. Ei, Às vezes na própria empresa, né? Porque as grandes empresas fazem isso. Ela te coloca, às vezes, dentro de um escritório, cria uma rotina, fala para você fazer aquilo ali sempre, e você vai se prendendo naquilo e acaba começando a duvidar do seu próprio potencial.
E acaba também que a gente fica num momentinho tão confortável que você olha para um lado, olha para o outro, não vai acontecer nada não, vai me deixando por aqui. Aí você só vai se acomodando, acomodando. Aí quando vem a crise na empresa, que eles fazem? Corta e aí. Pô, Você não sem atualizou o nome, currículo, né? Pois é. você não fez um plano para o futuro. Então, essa questão do idioma que você colocou aí, importantíssima. E aí eu coloco um ponto, né? A questão financeira, ela realmente é um complicador, né? Se continuar um curso de idioma, mas hoje em dia a gente tem tanto recurso de aula online, aula às vezes até grátis, muita coisa a gente consegue buscar na internet sem custo. Uma especialização, um idioma, um cursinho de qualquer coisa. Pode não ser o ideal, mas você sai do zero. Já sai do lugar. Então, e eu falo muito lá na empresa onde eu trabalho, gente, comunicação é poder. Se você se comunica, você tem poder. E se É a você é a chave. única pessoa que se comunica naquela língua, naquela situação, você tem um poder absoluto ali. Eu tive a oportunidade de fazer 2 missões internacionais ano passado. Eu fui 2 vezes para as Filipinas, Uau. porque eu era a única pessoa que tinha condição de se comunicar lá. De todo mundo que trabalhava ali na minha equipe toda. Nem o chefe, sim, tem essa capacitação. E E já fez teve toda a outras diferença. oportunidades também, né? Para ir na outra empresa que eu trabalhei também, né? Eu já passei um período de 1 mês e meio nos Estados Unidos lá fazendo uma missão super importante, né, dentro de uma equipe lá que foi, por causa da comunicação, porque eu tinha idioma e outras pessoas não tinham. E claro, né? Outras qualificações que Sim. a empresa jogou importante, mas o ponto de decisão realmente foi o idioma. Tinha pessoas até, vamos dizer, mais qualificadas do que eu, mas que não teriam Não, condição de se comunicar não lá. tem o idioma, lá fora não Então serve de muita coisa, só aqui não dentro. adianta nada. Não adianta nada. Você vai lá, você sabe tudo, mas você não sabe transmitir aquilo, não sabe levar uma conversa com alguém que está lá e que você precisa interagir, ferrou, não adianta nada. E foi muito bem sucedida essa missão, foi bem bacana. Que bom. Aí só soma no currículo. Sim, Porque em algum momento alguém vai virar e falar assim, então, lembra daquela vez, aquele projeto para tal lugar? Lembra do fulano? Cara, acho que o isso. fulano serve para essa vaga, serve para esse projeto aqui. Não, e vamos lá, e vamos lá. A minha transição, quando eu fui desligado da primeira empresa, eu cheguei na segunda por acaso, porque tinha um colega meu da primeira empresa, que estava na segunda e entrou em contato com outra pessoa da primeira empresa, porque ele estava precisando de alguém que soubesse prestar um serviço para ele. Olha, empresa, eu não conheço nenhuma não, mas o Zé Eduardo está numa lá que ele vai saber indicar. Fala com ele. Aí o cara me ligou, a gente, de fato, não estava prestando serviço numa empresa que fazia o serviço que eles estavam procurando, só que eu não tinha vínculo, eu estava ali como freelancer. Aí papo vai, papo vem, e eu já conheci o cara. Pô, você tá freelancer aí? Eu achei que você tá contratado. Tem uma vaga aqui, você não tem interesse de vir aqui, não? Eu tenho, pô. Não, mas tem que mudar para Sete Lagoas. Não tem problema, eu mudo. E estou eu, tem 12 anos. E é tudo certo. O network deu Então, tão certo que você está aí pois há é. 12 anos. E foi por acaso, eu não estava procurando. Quer dizer, claro que eu estava procurando emprego, eu estava com a segurança de que a empresa dos Estados Unidos ia me chamar, e como de fato chamou depois, mas poderia não chamar, e aí eu ia ter um problema. Então eu não quis só contar com isso. Uhum. Pô, eu tinha dois filhos pequenos ali, né? Pré-adolescentes ali, para Tem umas coisas que criar. pesam. Então, você tem a sua filha, você sabe do que eu estou falando. E aí, assim, pô, eu tenho reserva para ficar aqui 2, 3 meses bancando escola, bancando o padrão de vida que a gente tem. Mas se a coisa não virar até lá, aí a gente vai ter que entrar num modo de contingência.
Mas, assim, foi... Em 3 meses eu consegui me recolocar, tanto é que meus filhos hoje falam, pô, eu nem percebi que você ficou sem emprego. E, de fato, eles não perceberam. A gente não teve impacto no nosso padrão de vida. Não deu nem tempo. Bom, Minha você família falou da quase... comunicação, e a comunicação realmente é uma coisa muito importante. Só que eu também percebo que tem muita gente que tem vergonha de falar, tem medo de falar. Nesses 3 anos que eu estou no hospital, eu comecei a fazer uma coisa que até uma vez o meu chefe até falou. Você quer entender como é que as coisas funcionam? Chega e pergunta. Aí eu vou para os eventos, eu chego nos estandes, eu falo assim, o que que a sua solução faz? Você me explica? E o pessoal explica assim, numa paciência, porque também tem a questão, porque é um ambiente bem masculino. E, pô, uma mulher chegar para querer saber como é que as coisas funcionam. Mas eu percebi que quando eu peço mesmo, falei, não, me explica, o que que isso aí faz? Serve para quê? Isso é tão simples, isso também abre portas, porque isso me ajuda a conhecer pessoas. Minha vontade é de bater na porta do quarto da minha filha ali, acordar ela e pedir para você repetir isso que você falou agora, porque ela morre de vergonha de falar tudo, essas coisas. Eu Não, falei, gente, para não com pode ter isso, vergonha. não Não, pode é que não. acho que eu acho que eu sempre fui assim a vida toda. Então, não. Pergunta qual o problema. De Tem que repente ter a pessoa tá, vergonha. de repente a pessoa tá até querendo falar para alguém, ou sei lá, tá querendo até vender o seu próprio peixe, porque isso acontece em boa parte das vezes, e ela só tá Claro. precisando de uma deixa para falar com alguém Mas isso é um reflexo da síndrome de impostor, tá? também. Porque Isso a gente também acha que bate aqui, não, tá? A síndrome da não impostora também bate aqui que você não faz ideia. Mas aí a gente é dá uma normal, foi é super indicando, normal. Tanto é que é um fenômeno estudado pela psicologia sim. a fundo. E aí eu coloco aqui como curiosidade para todo mundo, para quem não conhece a síndrome do impostor, tem o contrário, que é o efeito Dunning-Kruger, que é o cara que é picareta, que não sabe nada de nada e que acha que é o tal. E que também acontece demais. Muito. A gente vê muito também. Então, e geralmente são os que se dão bem, porque eles vão lá e dão a cara a tapa. Eles vão lá, se expõem, aparece lá na frente. O cara é um picareta de marca maior. Não sabe nada de nada, tá só enrolando, mas aí como ele vai lá, se mostra Fala bonito. e impressiona, todo mundo fica lá, oh. E geralmente é o cara que se dá bem. A gente se Sim. coloca muita barreira. Às vezes eu estava pensando, né? Tem dia que eu acordo, hoje mesmo eu estava pensando, então, você vai num lugar diferente, igual eu estou aqui, né? Estou em São Carlos hoje, numa cidade que eu não conheço bem, estou conhecendo agora. Então, assim, para me deslocar, a gente coloca GPS, o mapa vai falando, vire à direita, siga em frente, dá aquela... Mas para isso, alguém andou em todas as ruas da cidade, mapeou tudo com aquela câmera do Google, colocou no mapa, colocou no celular e está aqui disponível. Isso em praticamente todos os lugares. Qualquer cidadezinha de interior aí de Churuca, você vai, já fizeram isso. Aí você pensa, 20 anos atrás, o cara que começasse com uma ideia dessa assim, eu vou mapear o mundo todo e vou carregar o mapa numa nuvem que você consegue acessar no celular e isso vai te guiar. Não, isso é impossível. Teve algum maluco que achou que era possível, foi lá e fez. E hoje todo mundo usa e acha normal. Tá tão incutido no que a gente faz das coisas do nosso dia a dia que a gente não para pensar nisso. Pois é, mas você já pensou? Porque isso existe porque alguém Em algum derrubou a momento barreira mental pensou, que aquilo é vou fazer. impossível. Não, não, não. Derrubou a barreira mental que a gente tem de achar que é impossível. Que muita coisa a gente nem começa e fala, não, isso não dá, isso é impossível, você nem começa. E aí tem aquele ditado, né? Não sabia que era impossível, foi lá e fez. É porque algumas pessoas têm algumas ideias, vou fazer tal coisa. Ponto. Ela não pensa nada além disso. Porque quando a gente não faz, é porque a gente começa e pensa. Ah, mas vai dar trabalho. Ah, porque. O que que vão pensar? Ah, porque eu vou deixar de fazer o que eu faço. E eu não quero deixar de fazer o que eu faço.
Então, Mas, os que fazem, mete a cara e vai, eles só pensam na ideia. Eu vou fazer. mas pra gente não monopolizar a conversa aqui, eventualmente alguém outro quer entrar, deixa eu só te colocar um ponto. O, voltando à sua experiência, à sua carreira, eu achei legal que você começou, você falou, né, estava fazendo estágio em loja americana e de repente mudou para uma área que não tinha nada a ver com essa questão aí de organização de eventos e, e ao mesmo tempo, para isso, você precisou passar por um momento de desconforto. Foi a perda da posição que você tinha em um determinado momento e você falou, pô, e agora? Tem minha filha, tem que pagar os boletos, o que eu vou fazer? E isso foi, eu tiro o chapéu, porque não é todo mundo que tem a coragem, a estrutura psicológica para enfrentar esse tipo de situação da forma que você enfrentou. Tem Obrigada. gente que se Muita perde. Não, terapia. é Muita sério. terapia. Na empresa que eu trabalhava, eu já vi demissão em massa. Gente que, pô, foi chorar no banheiro porque não sabia o que fazer. Pessoas que, amigos meus, mas que fora daquilo ali, eu falei, cara, esse cara aqui não tem a manha de abrir uma carrocinha de cachorro quente na porta da casa dele. Mas que na hora do aperto a pessoa luta, ela cresce e dá a volta por cima. Sim. Nós somos seres inteligentes. Se a gente usar um pouco a nossa imaginação para ganhar um pouco de dinheiro, a gente Pois faz é, coisas fantásticas. mas a gente se limita, né? A história aí do achou que era Demais. impossível, não sabia que era impossível, foi lá e fez. Então, é isso. Muito obrigada, José. Não por isso, eu que agradeço aí essas palavras logo de manhã cedo, sabe? É bacana a gente Agradeço de começar o dia com coração. uma visão motivacional. Alguém mais tem alguma pergunta, Bom dúvida? dia, gente, tudo bem? Bom dia, Alisson. Eu estou ouvindo sua história, Andréia, e está sendo bem parecida com a minha, pelo menos uma parte. Atualmente eu estou tentando me colocar no mercado de trabalho. Eu morei 5 anos e 4 meses na Irlanda, e nesse período eu trabalhei com tudo, desde faxina até em restaurante, cuidador de idoso. Trabalhei na Intel também, numa parte mais de logística, por uma terceirizada, e me encontro aqui no Brasil recomeçando a estudar aí as partes de tecnologia, tipo Python, Power BI, que são softwares bastante pedido aí, né, nas vagas, e aplicando. E o que você falou é verdade, a gente tem que sempre estar estudando, sempre estar aprendendo outra língua, sempre estar se colocando, se mostrando de uma certa forma, tendo esse networking. Eu estava falando com o Igor também por mensagem no WhatsApp, que isso é uma oportunidade também para a gente fazer conexão, para a gente estar tendo essa troca, para estar fazendo pergunta, para falar um pouco da nossa história. Então é basicamente isso. E está sendo um prazer aqui ouvir um pouquinho da sua experiência e da sua história. Eu que agradeço. Já que você falou disso, você ainda não se recolocou, como é que está o seu LinkedIn? Isso é outra coisa. Eu estar no Hum, hospital, eu aprendi muita coisa. Eu estou aprendendo muita coisa. E eu descobri que o LinkedIn é uma ferramenta maravilhosa. sim, eu concordo. Eu E como é que cheguei, está o seu LinkedIn? eu atualizei ele, meu LinkedIn, estou colocando meus certificados do que eu estudo, sigo bastante pessoas da área, né, da tecnologia, na área de analista de dados, de business intelligence. Antes de ir para a Irlanda, eu trabalhei na Sandoz, que é uma farmacêutica. Eu trabalhava com inteligência de mercado. Eu era responsável por dar apoio à minha chefe no pagamento da força de vendas, na questão de premiações, no cálculo de alvo. Então, essa parte Excel eu tenho bastante afiada, sabe? O Power BI está sendo até tranquilo para mim, porque eles têm bastante similaridade. E eu cheguei aqui, nem estava dando importância para o LinkedIn, igual você falou. Eu não colocava foco nele e estava perdendo muita oportunidade. Aí hoje eu reestruturei ele,
eu coloquei bastante detalhado minhas experiências. Uma parte do exterior ainda tenho dúvida, porque eu coloquei uma opção que é tipo um break na carreira. Eu não sei se é bom ou se é ruim. Mas eu aplico todo dia no LinkedIn, por vagas, busco fazer É importante. conexões, porque, hoje é a ferramenta que é a principal ferramenta para te conectar à oportunidade. E até lives, até grupos de estudo como esse. Então é muito importante. Eu tô assíduo no LinkedIn. Isso é muito importante. E agora você me lembrou de uma pessoa. Depois eu vou te procurar, que eu lembrei de uma pessoa que vive postando vaga. E eu Sim, vou te mandar. sim, uma boa. Depois, E assim, quando eu terminar aqui, eu te chamo. como você disse, eu tô disposto, aberto a exercer outras atividades que não sejam no meu currículo. Eu estou bem aberto mesmo a construir uma carreira. Eu morei muito tempo fora, era totalmente diferente, o quesito de mercado de trabalho, a cultura. Então é um pouco difícil, né, se readaptar ao Brasil de novo, mas eu estou de peito aberto e disposto aí a. Você voltou tem quanto tempo? Eu tô aqui desde agosto do ano passado. Já faz um Então, tempinho já. então o frio tá fichinha pra você, né? Tá, eu nem me importo mais com o frio. Ai, meu Lá Deus, era eu menos tô 8, menos 5 graus no a gente inverno. aqui cheio de roupa e você com certeza deve estar só com uma camiseta, Não, acostumado com o frio da Irlanda. eu tô atualmente morando com meus pais, eles estranham, porque eu só fico de regata, até agora. Eu só uso regata e short. E ela fala, você vai ficar doente, tá frio. Eu falo, mãe, isso aqui não é frio, não. Você não sabe o que é Frio frio. é onde eu tava, mãe. Onde eu Mas tava que era bom. bem pior. Mas que bom, eu fico muito feliz de ouvir isso de você, Alisson. Depois eu vou te mandar uma mensagem, vou te procurar no grupo, eu vou te mandar mensagem. Ah, Que eu lembrei agora obrigado. de uma pessoa que sempre posta vaga no LinkedIn. É uma conexão bacana. Legal. Olha, eu coloquei o link aí para um livro que um amigo meu escreveu sobre isso. O cara que tinha vida estável, família, tudo certinho, numa grande empresa, de repente ele é demitido. E aí? O que o cara faz? Então, pô, acabei de ler esse livro agora, é muito interessante e vale a pena. É um livro curtinho, então recomendo. É bacana como ilustração do que a gente está falando aqui. Aí eu vou dar uma olhada. Oi, eu posso colocar no grupo lá, então, se você permitir, também o link lá. Pode, à vontade. Beleza. Nossa, Igor, agora a gente tem dois de você? Eu virei dois. Imagina. O problema é Alguém mais tem alguma pergunta? Da minha parte, eu só tenho a agradecer a sua participação, sua compartilhar Vocês sua não têm experiência noção com de a como eu gente. fiquei Muito feliz com o bacana. convite. Eu estou me sentindo muito lisonjeada de estar aqui. Agradeço de coração. Muito bacana. Muito bom mesmo. A gente sente isso. Você está transmitindo isso para a gente. É muita resenha, Luiz. É para esquentar do frio. Bem, se ninguém tem mais perguntas, Igor, muito obrigada de coração pelo convite. E eu estou quero. aqui, disponível, quem quiser conversar. Se eu puder também, se alguém quiser, eu vou pôr meu LinkedIn aqui no grupo. Quem quiser pode conectar, seguir. Eu vou ser o Coloca primeiro a lá, seguir. conectar. Adoro conexões novas. Gosto de Boa. conversar com as pessoas. Isso é Coloca lá, importante. sempre. André, vou te agradecer muito. Foi muito bom, viu? A participação Obrigada. do pessoal bem legal. Parabéns pela carreira aí e tudo mais. Agradecer a todo mundo aí, essa manhã de sábado fria. E é isso, gente. Isso, muito obrigada, gente. Tenham todo mundo um bom sábado. Aquecidos. Tá certo. Valeu, um abraço. Até mais, Tchau, tchau. gente. Tchau, tchau.